Nós vamos iniciar nossa escola bíblica e o tema hoje é confissão e cura. Um tema muito importante para a vida de todo cristão. E aí eu já quero de antemão pedir vocês que fiquem à vontade para participar ali através do bate-papo aí. Nós colocamos 3 perguntas de reflexão. Se vocês quiserem responder, tá ali. Você tem o hábito de orar diariamente? A sua oração tem apenas você como objeto ou você ora por outras pessoas? Você confessa os seus pecados para algum irmão ou só para Deus? Então, são perguntas para a gente refletir enquanto a nossa aula vai transcorrendo. Bom, 9 horas, quero pedir à pastora Penha. Pastora Penha, a senhora pode fazer essa oração para a gente iniciar? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos por mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor, de comentar a Tua palavra, que é vida para nós, Pai. Continua abençoando os professores, o pastor Antoninho, que vai, Senhor, ministrar essa aula, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, fazer presença em nossas vidas e que essa aula seja frutífera para nós, meu Senhor. A Senhor abençoa aqueles irmãos que já entraram, aqueles que ainda vão chegar, Deus. Que o Senhor esteja do princípio até o fim. Nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção, a tua proteção, Senhor, neste dia de hoje, para nós, para a nossa família e por todos os nossos irmãos. Abençoa a nossa alma, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E hoje a nossa professora vai ser a nossa irmã Emanuela. Glória! Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Emanuela. Amém. Bom dia, irmãos. Pai do Senhor. Eu vou abrir aqui o slide e tentar compartilhar. Meu tá falhando demais. Acho que sem querer eu fechei. Pronto. Então, irmãos, hoje o tema é confissão e cura. Tem como ver o slide, Bárbara? Hoje o tema é confissão e cura. E se alguém a qualquer momento quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, sei lá, dar um exemplo, pode falar pelo chat, ou senão pode abrir seu microfone e falar. Ou senão, tem também uma mãozinha que pode levantar aí para poder participar. Mas, enfim, confissão e cura, né? O nosso texto base é o versículo que está lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, a gente vai esmiuçar um pouco esse versículo, né? Tem umas palavras-chave aqui que a gente pode mencionar. E a primeira palavra-chave é esse verbo confessar, né? Ele está falando aqui, não como uma sugestão, ele está falando confessar. É um imperativo, ele tá falando algo, está dando um direcionamento concreto, algo que precisa ser feito.
E eu estava pensando ontem na diferença sobre confessar e admitir. Porque confessar significa você fazer uma declaração ou escutar uma revelação de alguém. E admitir significa aceitar como verdadeiro, reconhecer por não se poder contestar. Confessar fala sobre trazer à luz ao que está oculto. E a gente tem 2 exemplos aqui. Um de uma pessoa que confessou o seu pecado e outro de uma pessoa que tentou ocultar. E esse que tentou ocultar é Adão. Está escrito lá em Gênesis 3, do 6 ao 10. Eu vou ler aqui. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou de seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Então, o pecado de Adão, a primeira reação dele foi ele se esconder do Senhor. Olha quem tá dando aula. A comunhão entre Deus e o homem foi quebrada. Né? A gente não sabe como é que teria sido o fim da história se Adão tivesse, talvez, confessado naquele momento, se arrependido. Só que ele se escondeu, ele teve medo e correu para distante do Senhor. E a nossa vida é em Deus. Deus é vida para nós. Né? A separação do homem de Deus é morte. E se você arranca, por exemplo, uma árvore do solo, ou você tira um peixe do mar, né? Aquilo ali é a origem daquela árvore, daquele peixe, a base que ele precisa. Então ele morre. E se você separa o homem de Deus, ele também morre. Não existe vida em separação do Senhor. E só existe para nós 2 opções e uma decisão, que é ou morte, a separação do Senhor, ou vida. E aí o segundo exemplo é alguém que confessou, Davi. Em 2 Samuel 12, eu não vou nem ler tudo, mas o Senhor envia o profeta Natan para falar com Davi, porque Davi tinha pecado, ele cometeu adultério, e para tentar cobrir o seu adultério, ele cometeu um assassinato. E aí o Senhor enviou o profeta Natan, e o profeta Natan chegou lá para Davi com uma parábola falando: tem 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tem vários animais, vários cordeiros, tal, todo tipo de gado. E o pobre tem só um cordeirinho que ele comprou. E esse cordeirinho, ele é como se fosse da família. Ele dorme dentro da casa, ele come do prato dele, é muito querido e tudo mais. E aí um dia o rico recebeu um convidado em casa e ele ia fazer alguma coisa para esse convidado comer, mas ele não queria tirar do seu próprio gado. Ele pegou e matou o cordeirinho do homem pobre para o seu convidado comer. E aí Davi ouviu aquela história e ele se irou, ele falou: não, esse homem precisa ser punido, né? Isso aí é terrível o que ele fez. E aí Natan falou para ele: pois é, esse homem é você. Porque ele tinha cometido um assassinato e ele tinha ficado com a esposa de uma outra pessoa. E aí, no versículo 13 de 2 Samuel 12, está escrito: então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Ele caiu em si. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Ele se arrependeu e confessou ali que ele tinha pecado contra o Senhor, confessou diante do Senhor, de Natan, e ele alcançou a misericórdia do Senhor. E tem uma citação que eu não lembro de onde eu ouvi isso, mas que mostra a diferença entre a mentalidade religiosa e a mente do cristão. E a religião, ela tem essa mentalidade
eu pequei, meu pai vai me matar. E o evangelho, eu pequei, preciso contar para o meu pai. Você encontra refúgio no Senhor. Na religião, você oculta, você encontra medo, você tem que usar máscaras, né? E o segundo ponto aqui desse texto de Tiago 5,16 é confessar as vossas culpas uns aos outros. O arrependimento e a confissão ao Senhor, a gente vai falar até um pouco mais de arrependimento um pouco para frente, mas o arrependimento mais a confissão ao Senhor, ela traz salvação. Em Marcos 16:16 está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Está falando aqui do batismo de arrependimento. É quando você tem convicção do seu pecado, se arrepende diante do Senhor, confessa o seu pecado e você alcança salvação. E tem até um salmo, né, no Salmo 32, no Salmo de Davi, 32, versículo 1 ao 5, está falando: bem-aventurado... eu perdi. Achei. Salmo 32, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão ao Senhor, ela nos tira de um lugar de morte e nos leva a um lugar de acesso à vida eterna. E aí tem a confissão uns aos outros. O arrependimento, mais a confissão uns aos outros, ela traz um reposicionamento. Ela nos tira de uma posição de doente para uma posição de saudáveis, de são. Né? O doente se torna curado. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E tem um capítulo da Bíblia que fala muito claramente disso, talvez seja o meu capítulo preferido da Bíblia, né? Isaías 61. Fez muita diferença durante o princípio do meu processo de conversão ao Senhor, porque ele fala muito disso, desse reposicionamento. Você entender quem você é no Senhor, você alcançar o propósito do Senhor para a sua vida. Isaías 61, do 1 ao 9. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Aí olha só como muda o cenário desses que eram os tristes de Sião. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo. Odeio o que foi roubado e oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra,
e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Então, quando a gente não confessa o nosso pecado, quando ele fica oculto, aquilo que está oculto está debaixo do poderio, do domínio das trevas. E a gente precisa trazer as coisas à luz para que o Senhor possa entrar e trazer restauração, trazer esse reposicionamento e cura, né? E quando fala de confissão uns aos outros, eu lembro claramente de uma situação, né? Que quando eu me converti, eu confessei meus pecados diante do Senhor, só que eu ainda não tinha confessado para uma pessoa, assim, não tinha conversado com ninguém. E eu lembro que eu ficava com medo de aparecer uma pessoa endemoniada um dia e eu ter que expulsar o demônio. Eu ficava pensando, e se o demônio me expõe na frente de todo mundo e começa a falar das coisas que eu fiz e tal, e todo mundo vai ficar sabendo, né? E também tem aquela, na vida inteira também tinha ouvido na igreja, pessoas pregando, falando, tudo que está em oculto um dia vai ser descoberto, o que está nas trevas um dia vai ser trago, vai ser trazido à luz, né? Nada vai ficar em secreto e tudo mais. E quando eu ouvi essas coisas, isso me dava medo, porque eu não queria que as pessoas soubessem. E às vezes a gente pensa, tipo assim, mas é só confessar para Deus, Deus conhece meu coração e tal. Só que quando você não confessa aos outros, você fica travado. Isso vira um peso nas suas costas, né? Isso te trava até para viver as coisas que propósitos são propósitos do Senhor. Então, por que arrependimento? E como é que eu sei que eu me arrependi? Olha, o arrependimento. Sem arrependimento, a confissão é só uma informação, né? Eu já ouvi pessoas contando coisas que são pecados em tom de, assim, a pessoa está contando em tom de, como se estivesse contando algo bom. Eu fiz isso e aquilo, não sei o quê, e rindo e tal. Isso não é uma confissão, porque não vem acompanhado de arrependimento, né? A intenção do coração, o coração não é um coração que está inclinado diante do Senhor, um coração prostrado, um coração que reconhece que entristeceu o coração de Deus. E o arrependimento, ele vem de uma convicção de ter ferido o coração de Deus e não do medo da consequência, né? Toda vez que eu ouvi as pessoas falando, porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso, você precisa se arrepender, não pode ser só remorso, eu ficava um pouco em dúvida com isso, porque eu pensava, mas como é que eu sei que não é só remorso? E eu já ouvi até pessoas falando, quando é remorso você vai chorar, vai ficar triste, mas o arrependimento é uma mudança da sua mente e tudo mais. Isso até faz sentido. Só que o arrependimento, quando você se arrepende, a sua maior preocupação não é o que vai acontecer comigo agora, depois disso. Mas será que eu vou para o inferno agora? A sua maior preocupação não é com você. É você perceber que você feriu o coração de Deus. E, para isso, você precisa entender o sacrifício que foi feito para que a sua vida, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse passar da morte para a vida. Para isso, a gente precisa entender que o Senhor, ele deu o que era de mais precioso para que a gente pudesse viver, para nos reestruturar, para nos trazer de volta a comunhão com o Senhor, a comunhão com o Pai, né? Ele enviou seu Filho. No Salmo 51:17 está falando, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Inclusive, eu acho que o Tiago está falando alguma coisa sobre isso também. Fala que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, o terceiro ponto nesse versículo é orar. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E aí eu quis destacar bastante esse ponto, porque a oração é conversar com Deus. E a intercessão é quando você coloca diante de Deus em favor de alguém, ou uma cidade, ou uma igreja, ou um grupo de pessoas. Porque, às vezes, eu acho que isso é uma coisa que... Eu acho que isso é o que mais preocupa a pessoa que se vê na situação de que precisa confessar pecado a algum irmão, confessar a alguém, é o medo de você ser exposto, é o medo de fofoca, né? Porque quando alguém te fala alguma coisa, compartilha algo íntimo com você, não é para você sair falando para os outros. Ah, eu vou falar aqui, irmão, um negócio que o outro me contou para a gente orar e tal. Não, se a pessoa for para você, ela está falando com você. Você sabe que isso é errado, a gente sabe que é errado. Não adianta falar, mas eu estava com uma boa intenção. A gente conhece a palavra, você sabe quando você está fazendo uma fofoca e quando você realmente está com o coração inclinado para ajudar. Em Tiago 1:26 está escrito: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então, se é uma situação que você não consegue lidar com aquilo, não sei, isso aqui está muito difícil para mim, você conversa com um líder, um pastor, sei lá, mas você não sai falando para os outros algo que uma pessoa te contou no íntimo, porque você pode matar uma pessoa dessa forma. E tem um exemplo em Gênesis 9, né, de Cão, o filho de Noé, que ele viu a nudez de seu pai, e em vez de cobrir ou de sair, não sei, ele expôs para os seus irmãos. E isso atraiu uma maldição sobre a vida dele. E até leu o que está escrito. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a um dos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sabe? Então, assim, como é que eu vou confessar o meu pecado para algum irmão, se no momento que eu virar minhas costas, aquele irmão vai sair por aí e vai me humilhar, vai me envergonhar na frente das pessoas, vai me expor, aquilo que foi compartilhado no íntimo, vai, assim, degradar a minha imagem, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, porque quando a gente faz isso, quando a gente expõe alguém dessa maneira, a gente não está cooperando com a obra do Senhor na vida dessa pessoa. E, além disso, também tem o outro lado da pessoa que vai confessar, porque você precisa entender que sempre tem esse risco, você está botando a sua reputação na linha, só que você precisa entender se você está querendo salvar a sua reputação, ou você quer ser livre, ou você quer ser curado. Porque está escrito na Bíblia, né? Aquele que tenta salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perde a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. É isso que está escrito? Desse jeito que está escrito, Paty? Nessas palavras? Então, se você fica tentando muito salvar a sua vida, proteger a sua imagem, criar uma máscara na frente das pessoas, isso é religiosidade. Você não está querendo ser livre. Você quer passar uma impressão, né? E isso é engano, isso é fingimento. E tem até um ditado que eu gosto muito que fala assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A pessoa que disfarça, chega na frente dos outros, ela passa uma impressão assim de que está tudo certo, tudo ok, mas por dentro a pessoa está destruída.
E a falta de confissão de pecados, ela gera isso. Ela te come por dentro, ela te consome por dentro. E o quarto item aqui nesse versículo é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E sarar, a cura, ela nos leva a um lugar de restauração. Porque a enfermidade te debilita, a enfermidade te causa impossibilidade, ela limita. Mas a cura, ela nos destrava para exercer domínio, viver de forma abundante. Como a gente leu aqui em Isaías 61, fala sobre os tristes de Sião serem reposicionados, e agora esses tristes, eles são um lugar que eles conseguem edificar os lugares antes assolados. Eles já não são mais aquelas pessoas caídas ali, eles foram restaurados, e agora eles podem viver debaixo de um propósito. Tem uma frase que eu ouvi do apóstolo Luiz Hermínio, que ele falou: a salvação é a porta de entrada para o reposicionamento dos crentes em seu senhorio. E isso fez muito sentido para mim, porque a gente alcança nessa salvação, mas não termina por aí. E agora tem toda uma caminhada. O Senhor Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E um caminho é para ser trilhado. Não é só para você entrar e ficar ali parado, é para ser trilhado, é para caminhar. É para você, é para que a gente cresça, é para que a gente não fique em um lugar só, sabe? Mas cresça e desenvolva naquele caminho. Desenvolva em conhecer o Senhor e, através disso, conhecer quem você é do Senhor. Em Gálatas 4, 1, 7, está escrito, fala um pouco sobre isso de senhorio, né, de domínio. Fala: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clamava: Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E o filho, ele precisa crescer, né? A gente precisa bater nessa tecla, porque existe em muitos lugares, né, no Brasil e tudo mais, uma cultura de muita infantilização, sabe? Você é membro de uma igreja, frequenta uma igreja, mas fica só nisso. E a igreja do Senhor, o Senhor Jesus, ele veio pregar um reino, ele veio falar sobre o reino de Deus. Ele não veio falar sobre você frequentar uma igreja, ele veio falar sobre você fazer parte desse reino, ser cidadão, entrar nesse reino. Né? E a igreja como meu pai sempre fala isso, né? A igreja é um organismo vivo, é um corpo vivo, que respira, que anda, e o Senhor não vai vir buscar uma noiva criança, ele vai buscar uma noiva madura. Então, é por isso que a gente precisa crescer, e a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para crescer na palavra do Senhor, na comunhão com Deus. E a falta de crescimento, essa estagnação, sabe? Ela não combina com a boa nova que o Senhor Jesus, que o Senhor nos enviou, a boa nova da salvação. Esse capítulo, essa passagem de Jeremias, né? Jeremias 18, do 3 ao 6. Se tiver algum comentário no chat, alguma coisa assim, eu não estou vendo nada. Mas se tiver, você fala, já tá. Mas Jeremias 18, do 3 ao 6. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor, ele tem o poder para reconstruir aquilo que foi quebrado, né? Aquilo que foi, aquele que saiu do propósito, que saiu do plano. O Senhor, ele pode trazer de volta ao plano. Ah, mas eu já tenho, sei lá, 40 anos de crente, não sei, às vezes a pessoa se acomoda, né, e fica com medo. E fica com aquele pensamento de, já é tarde demais, não sei o quê, mas não é tarde demais. Porque se a vida ainda há a oportunidade de alcançar a vida abundante no Senhor e alcançar os propósitos do Senhor, né, para a sua vida, os propósitos do Senhor para todos aqueles que creem. E assim como o Senhor fez, o oleiro fez com esse vaso de barro que se quebrou, né, na sua mão, e o oleiro reconstruiu, o Senhor pode fazer isso com a gente. Só que para isso, a gente não pode ter esse amor todo pela nossa própria vida, nossa própria reputação. Porque primeiro a gente tem que amar o Senhor, né? Esse é o mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente não pode ter tanto cuidado assim da nossa vida, da nossa reputação, de manter um cargo, porque o mais importante é o Senhor. Isso me lembra até de Jeremias, em Lamentações, que eu gosto muito dessa passagem. Em Lamentações, ele está falando várias coisas terríveis que estavam acontecendo ali no meio do povo, né? A violência, várias mortes. Eles chegaram a um estágio, assim, o povo em que ele diz até que as mães, algumas mães tinham que matar o filho para comer, porque não tinha condição de adquirir comida, o povo estava em total perdição. E em Lamentações, Jeremias está lamentando esse estado, essa circunstância, essa situação do povo. E chega um momento, eu acho que em Lamentações 3, não sei, ele demonstra ali diante do Senhor como ele está sem esperança, como ele está se sentindo perdido no meio de tudo aquilo. Mas aí, no versículo seguinte, ele se lembra. Ele fala, a minha porção é o Senhor. E aí é que ele fala, as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Né? Então, no meio de todas essas circunstâncias, no meio de toda essa morte, Jeremias ele encontra um ponto de vida, né? Algo que não muda nunca, que é o Senhor. E ele fala, a minha porção, a minha parte é o Senhor. Então, será que a gente quer receber essa melhor porção, que é o Senhor, a comunhão com Deus? Ou será que a gente se importa mais com aquilo que os homens vão pensar a nosso respeito? Eu vou colocar de novo aqui o texto de Jeremias. Isso. Mas será que a gente se importa mais com a nossa reputação, né? Ou com aquilo que o Senhor sabe a nosso respeito, aquilo que o Senhor preparou para nós? Eu lembro de ter ouvido uma ministra de louvor falando uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, no início da minha caminhada, né, eu pensava que Deus queria me fazer uma pessoa completamente diferente. Só que agora eu entendi que ele não quer me fazer uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa completamente assim... tipo, por exemplo, hoje eu tenho um talento, eu gosto de cantar e tal, mas agora eu me converti, eu já não canto mais. Não. O Senhor, ele quer nos fazer pessoas completamente restauradas, nos trazer de volta aquele plano, aquele formato, aquele design original, né? E para que a gente atinja isso de forma plena, a gente precisa confessar o nosso pecado, a gente precisa receber cura, a gente precisa ser curado, para que a gente possa ser destravado naquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então, é só isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Que bênção. A gente tem aqui, a Flávia pediu para colocar a referência de Jeremias, você já colocou,
A Fernanda fez um comentário. Confessar os nossos pecados é estar como vasos de barro nas mãos do olheiro. E a Flávia também comentou aqui, amém, Deus te abençoe, glória a Deus. Irmãos, que bênção, louvo a Deus pela vida da Emanuela. Vejam que é um assunto tão sério, e eu poderia dizer até um assunto pesado, mas que foi ministrado com leveza e com muita sinceridade por essa jovem. Deus abençoe a vida da Emanuela, e dentro desses dilemas que a gente vive, no mundo atual, como é difícil para nós, a falta até de confiança para você estar confessando a um irmão, e um tipo de escravidão moderna, que é a escravidão de imagem. Constrói-se imagens, e a gente pode ficar escravo de uma imagem que foi construída, e isso gerar em nós um impedimento, que na verdade não existe, de nós confessarmos os nossos pecados. Isso é algo preocupante para nós. Claro que existem momentos em nossas vidas que o peso da jornada, ele parece insuportável. Muitas vezes a nossa própria aparência denuncia um fardo pesado. Às vezes você percebe que a pessoa não está bem e que sozinho nós não vamos poder carregar, não vamos suportar. E é para essas horas que nós devemos recorrer a esse grande ensinamento de Tiago. A experiência da confissão do pecado a um irmão na fé e a oração recebida por ele nos libera emocionalmente da culpa que aprisiona os sentimentos e atrapalha o cumprimento do nosso propósito. Ao orarmos por um irmão que nos procura para compartilhar um problema, um pecado, um sentimento, Deus nos usa para levar o alívio à dor, que muitas vezes há anos vem causando sofrimento. Mas não podemos confundir essa confissão dos pecados com a confissão a Deus diretamente. A confissão a Deus envolve arrependimento e perdão. A confissão a um irmão na fé, no qual Tiago denomina como um justo, não pelo conceito humano de justiça, mas por ter sido justificada em Cristo, envolve cura emocional, alivia o peso da culpa e das consequências. Então, é muito importante isso. Mas a jornada nossa é marcada por momentos de altos e baixos. Muitas vezes nós somos confrontados com questões que sozinhos não somos capazes de enfrentar. Para os seguidores de Jesus, há essa oportunidade no ensinamento. Confessar os nossos pecados, receber a oração do líder do seu grupo, seja da célula ou o próprio pastor, e ensinamento. Esse ensinamento vai trazer para nós uma cura emocional. Mas nós devemos estar atentos, porque esse ensinamento consiste em receber a oração e orar pelos irmãos que precisam de cura. Você está pronto a ouvir a confissão e o compartilhar de um irmão? Pensa nisso e desenvolva uma escuta ativa. Aqui não está sendo incentivado o aconselhamento, ainda que muito importante, essa prática diz respeito ao acolhimento e o consolo. É suportar mesmo uns aos outros em oração. A oração de um irmão na fé é poderosa e eficaz para a cura. Esteja atento, irmãos. Exercite esse desafio nos próximos dias. Compartilhe a sua experiência. E assim o texto que foi lido como referência de Tiago, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quer dizer, há doenças físicas e emocionais. Há enfermidade do corpo e da alma. Guardar mágoas, esconder pecados adoece. Essa doença é chamada de amartiagênica, ou seja, doença gerada pelo pecado. Tiago fala desse assunto quando diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. O rei Davi, como a Emanuela falou, ele adulterou com Betseba.
e mandou matar o seu marido. E depois casou-se com ela e escondeu o seu pecado. E isso foi mal aos olhos do Senhor. A mão de Deus pesou sobre ele e o rei adoeceu. O seu vigor tornou-se como sequidão de estio. É o que ele relata lá no Salmo 32. Seus ossos ardiam, suas lágrimas eram abundantes e sua alma estava de luto. E o profeta Natã confrontou. Davi caiu em si e confessou o seu pecado. A confissão trouxe-lhe perdão e cura. Pecado escondido é uma algema invisível. A pior prisão é o cárcere da culpa. A palavra de Deus aponta o caminho da cura quando afirma: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. A confissão é fruto do arrependimento, e o arrependimento é a porta de entrada do perdão e da cura. Há pessoas doentes que precisam ser tratadas com a terapia da confissão. O pecado gera doença, mas a confissão traz cura. O pecado escraviza, mas a confissão liberta e restaura. Então vejam Salmo 32, vou apenas ler aqui mais uma vez do versículo 3 ao 5. Salmos 32, do 3 ao 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou-se em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então veja o que é extremamente importante para nós. Esse ato de confissão e esse ato de união e de unidade da igreja. De nós termos maturidade suficiente de suportarmos uns aos outros. É claro que nós enfrentamos desafios hoje, grandes desafios, e até por que não dizer bloqueios para que isso não aconteça. E um deles é exatamente esse, a falta de confiança. Ah, mas se eu falar com o irmão, isso vai virar fofoca, o irmão vai comentar, e o outro que também está ligado a esse é a escravidão de imagem, que é algo terrível. Como é triste você ter alguém escravo de uma imagem, porque ele é preso talvez a um cargo, a uma imagem que foi construída, ou que de repente foi lhe dada, foi imposta a ele aquela imagem, todos veem aquela pessoa como referência, e aí ele vira escravo daquela imagem e não suporta aquela carga terrível que ele tem que carregar. É por isso, esse é um dos motivos que nós temos muitas pessoas doentes nas igrejas. Homens e mulheres de Deus, que estão realizando um trabalho de Deus e para Deus, mas que carregam um fardo gigante. Até fisicamente doente, né? Que isso, como a Emanuela colocou, isso somatiza no corpo. A pessoa pode ficar fisicamente doente, inclusive. Bom, nossa irmã Ana Maria colocou aqui, ó, excelente reflexão que nos foi proposta nesta manhã. Fomos convidados hoje a rever quais são as nossas inclinações. Irmã Delby, assunto sério, ótima aula, excelente reflexão. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue te abençoando. Amém. Então agora eu quero abrir para participação. Se tiver alguém que quer fazer um comentário rápido, porque a gente já está partindo aqui para o encerramento da nossa aula. Tem alguém que quer fazer um comentário? Estou vendo que o nosso Edvando está aí, glória a Deus, paz, meu irmão. Irmã Aparecida, com seu pai. Amém. Alguém quer fazer algum comentário? Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus.
pastora Penha. Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer, Manuela, um assunto tão sério, tão pesado, mas que foi ministrado aí com sinceridade e leveza por essa jovem, que é minha filha. Que Deus continue abençoando ela. Pastora Penha, com a palavra. Pode falar, pastora Penha. Sua filha é a minha neta. Que Deus continue abençoando a vida dela, essa professora maravilhosa. Realmente a aula foi muito profunda, foi muito gostosa, porque teve leveza com todas as palavras que trouxe para o coração da gente. E é isso aí, Manuela. Cada dia nós temos que mudar, vivendo e sendo transformado pelo poder de Deus e confessar os nossos pecados, porque pecado não confessado dificilmente será perdoado. E nós precisamos do perdão de Deus. Parabéns, Deus te abençoe e te guarde. Amém. Tem mais uma participação aqui no bate-papo, a irmã Fernanda. Temos que ser uma igreja madura, alimentada pela palavra de Deus diariamente e pela oração. Alimentados pela palavra e pela oração. Quando um irmão vier confessar o seu pecado, teremos sabedoria para não cometer o pecado da fofoca e evitar espalhar a confissão dos nossos irmãos. Então, veja que realmente é um bom comentário aí da irmã Fernanda. A gente tem que ser maduro a ponto de poder ouvir a confissão do irmão, orar por ele e prosseguir na caminhada. Infelizmente, a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne. E eu tenho falado muito isso nos últimos tempos, nesses últimos dias aí. Existe um grande ataque de principados e potestades contra a igreja, contra a humanidade, e esse ataque ele vem através da cultura. A cultura humana, a cultura secular. E a cultura secular, nesse assunto específico, é a cultura da fofoca. Você não resiste, você tem que contar para alguém. E isso leva o descrédito, a desconfiança, a desunião. E aí aquela pessoa prefere sofrer aquela dor, aquele peso, adoecer, do que se ver aí sendo objeto, alvo de fofoca dentro da igreja, dentro de uma comunidade, dentro do trabalho, enfim. Então, é mais uma vez a cultura humana servindo como uma contracultura do reino. E se nós observarmos, nós vamos ver em vários aspectos que a cultura humana vai na contramão da cultura do reino, da cultura da Bíblia. Até mesmo num conceito do que vem a ser uma pessoa abençoada, do que vem a ser uma pessoa próspera. Se você for pelo viés da cultura humana, você está na contramão do evangelho do reino. Isso é algo extremamente perigoso e que nós precisamos estar alertas. Porque se você vai julgar coisas espirituais usando valores materiais e seculares, você está fadado ao insucesso, está fadado a cometer o erro, está fadado a cometer a injustiça, está fadado a gerar desunião e, por que não dizer, até discórdia no seio da igreja. São os últimos tempos, são os tempos que nós temos vivido. Mais alguém quer fazer algum comentário? Sinta-se à vontade. A gente ainda tem alguns minutinhos. Pastor, posso comentar? Ademir, pode falar, irmão Ademir. Bom dia para todos. Eu gostaria de acrescentar, ela foi ali em Neemias, na casa do oleiro. Eu vejo que nós temos que colocar essa casa do oleiro como a igreja templo. Se nós não formos na casa do oleiro, formos lá aprender, se a gente não renunciar, se a gente não abrir mão das coisas do mundo e entrar no campo espiritual, a gente nunca vai chegar àquilo que nós precisamos ser o verdadeiro cristão, né? Abrir mão, né, das coisas mundanas, né? Dos costumes mundanos, para a gente poder alinhar, né, no campo espiritual.
porque o arrependimento é mudança de vida, né? Mudança de comportamento. Nós precisamos mudar, né? O nosso modo de agir, de pensar, de falar, né? Para a gente sermos realmente verdadeiros cristãos. Mas a casa do olheiro, né? É a igreja. Às vezes as pessoas vão na igreja uma vez por semana, ou vai duas, mas também não abre o coração, não deixa Deus entrar e lapidar, né? E isso faz com que as pessoas fiquem religiosas a vida toda, nunca sobe o degrau, né? Fica sempre no mesmo degrau. Então, eu gostei muito desse comentário, gostei muito desse ensinamento de hoje, né? A sua filha foi muito feliz com esse ensinamento, né? Graças a Deus tem um pai muito abençoado aí, que ensinou, né? E a palavra mesmo fala lá em Provérbios 22:6, ensina teus filhos o caminho que devem seguir para quando crescer, não ser adotado pelo mundo, né? Graças a Deus que ela foi adotado, né, pelos preceitos do Senhor. Deus abençoe vocês aí. Amém. Amém. Está conosco aqui também um grande amigo e irmão em Cristo, Edivandro, lá do Rio de Janeiro. Edivandro, que bom ter você conosco. Paz, meu irmão, seja bem-vindo. Paz, meu amigo Antônio Carlos. Tudo bem, cara? Que saudade de vocês, viu? É muito bom poder estar aqui com vocês. Me sinto em igreja, né? Estamos aqui como igreja. Fico feliz de poder fazer parte dessa igreja. Sou grato assim, por poder te conhecer. Sei o quanto você já ministrou sobre minha vida, né? Quantas trocas, né? Durante esse tempo que a gente serviu juntos, né? Sou militar também, servimos juntos durante muitos anos. Eu observo com muito cuidado esse tema que é importante para a gente, porque nós somos realmente bombardeados, né? A guerra, ela parece que é algo visível para a gente, mas ela não é. É uma guerra de percepção, é uma guerra de interpretação das coisas que estão acontecendo. As batalhas são grandes e às vezes nos parecem coisas simples de superar, mas não são. Eu vejo hoje que essa pós-modernidade, ela traz para a gente, apresenta muitas ferramentas para que a gente se sinta liberto, para que a gente se sinta curado, para que a gente se sinta mais do que a gente realmente é. E muitas vezes é muito necessário que a gente faça essa... Eu me vejo assim, muito necessário para mim fazer essa regressão e entender que a fonte da cura, para mim, a fonte da resolução dos meus problemas, da superação dos meus problemas, está além das mensagens que são puramente éticas, puramente morais. A gente tem que alcançar, acessar um outro patamar, um outro universo de verdades e de realidades que estão firmados na palavra, que estão firmados nessa intimidade com Deus. Leio muita coisa, a gente acaba passando por muitas mensagens e leituras acerca da cura interior através de nós mesmos, quando isso eu não acredito, e fica cada vez mais latente para mim que esse avanço, essa cura, essa plenitude em Deus só acontece de fato quando a gente confessa esses pecados, quando a gente confessa essas limitações, quando a gente confessa essas nossas angústias e dores para Ele. É para Ele que tem que retornar tudo que nos aflige. É para Ele que tem que retornar tudo que nos entristece, que entristece outras pessoas e que nos fazem prisioneiros. Acho que só Deus mesmo tem esse poder. Então, com tudo que a gente recebe de informação e acaba desejando até compartilhar com as outras pessoas, é muito fácil
você achar que detém os caminhos. É muito fácil para nós acharmos que temos esse poder de ministrar puramente pelo nosso conhecimento sobre as pessoas, mas preciso fazer essa reflexão e trazer sempre à mente, sempre ao nosso coração, essa ideia de que, olha, as coisas estão acontecendo, eu sou instrumento de Deus, mas a verdade, a cura, a libertação está nele. Então, é através dele que a gente precisa encontrar, né, e entregar, né, esse louvor, essa glória a ele, porque de nós mesmos nós não podemos. Podemos ler vários livros de autoajuda, acompanhar várias mensagens bonitas e legais no YouTube, fazer as nossas meditações, mas é com ele que eu encontro realmente graça e libertação, cara, diariamente. E eu não quero, Glória a Deus. Não quero nunca perder isso de vista. Amém. Amém. Muito obrigado, meu irmão Edivando, grande amigo, fuzileiro naval, homem de Deus, glória a Deus. Então, ele já falou para a gente como que é importante a gente ter o nosso relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Então, nós precisamos viver isso, amar a Deus de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. Já foi colocado aqui, ó, Deus usou tremendamente nossa irmã Antônio José. Que Deus continue usando. Ele nos chama atenção porque nos ama. Aula de exortação, muita bênção. Glória a Deus. A Manuela também colocou, amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. Que Deus continue abençoando a Emanuela. Bom, glória a Deus. Nós estamos finalizando, já chegamos aqui próximo do nosso limite aí da nossa escola bíblica. Nos ajude a divulgar. Essas aulas são gravadas com o seguinte intuito, de depois disponibilizar para aqueles irmãos que não puderam assistir, participar juntamente conosco. Tá? Eu agradeço a todos. Hoje o assunto foi um assunto muito sério, confissão e cura. É um assunto que é sério e necessário, né? Nós precisamos buscar sempre em Deus, a cada dia mais, o entendimento da sua palavra, para não perdermos o foco, para não vivermos sendo levados pela cultura humana, cultura essa que às vezes tem muito do maligno nela, e nos leva às vezes a uma contracultura, a um entendimento diferente da palavra de Deus. E não se pode discernir coisas espirituais com pensamentos materiais. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E é sobre isso que nós estamos falando, num sentido espiritual, sobre o reino. Todas as coisas, as demais coisas, elas são secundárias. A prioridade é o reino de Deus, o reino dos céus, o nosso relacionamento com Deus, e aí depois com os nossos irmãos também. Amém? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta aula, e já convidando os irmãos para no próximo domingo estarem junto conosco, 9h da manhã, de 9 às 10. Quero convidar a nossa irmã, nossa Delbi. Delbi está conosco ainda. Deixa eu ver aqui. Delbi. Delbi, por favor, você pode fazer essa oração? Se quiser fazer alguma consideração aí antes. Mandelbi. Bom, Mandelbi não está conseguindo liberar o áudio. Então. Amém. Flávia de Jesus. Amém. Pode falar, irmã. Quem vai falar, Delbi ou a Flávia? A Delbi. Pode ser a Delbi? Então, bom dia. Paz seja com todos. Excelente aula, como o Tom Zé colocou aqui, né? Aula de exortação, mas Deus corrige quem Ele ama.
Então, que nós possamos nos sentir amados nesse dia, por esse Deus que nos chama atenção para nos conduzir de volta aos caminhos dele, né? Cada dia voltar mais para aquilo que é a vontade dele, que a gente sabe que é perfeita, que é agradável, e é isso que nós queremos para a nossa vida. Então, vamos encerrar a nossa escola de hoje, né? Orando, falando com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que nós temos de ter essa aula, de ter esses momentos com o Senhor, para ouvir a tua voz e ser corrigido naquilo que precisamos. Nós glorificamos a ti por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos presenteou. Queremos, Senhor, que o Senhor venha completar nos nossos corações, nesse dia, aquilo que nós não conseguimos discernir durante a aula, que o teu Espírito Santo possa estar agindo na nossa mente e no nosso coração, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Te agradecemos por cada aluno aqui presente, por cada família representada, te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, que o Senhor venha atender aquilo que o nosso coração está precisando, em nome de Jesus. Obrigada por tudo, continue conosco, amém. Amém, glória a Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém. Estamos juntos no combate. Viva Cristo, nosso mestre.